Tem muita desinformação no universo das meninas. E eu tô fazendo esses vídeos aqui educativos, quebrando os tabus, sem linguagem pornográfica, pra gente conversar de meninas pra meninas, sapatão pra sapatão. Espero que você use as informações aqui que você tem entre adultas. Eu posso modificar o conteúdo ao longo do vídeo pra as coisas ficarem mais acessíveis. Vamos lá. O que acontece? A gente cresce em um universo heteronormativo. Ou seja, sem referência sobre os vucu-vucu, os paranauês, para as meninas. Principalmente se você é mais ou menos da minha idade, na década de 80, 90, você tem uns 30, 40, 50 anos. Se você também tem uns pra cima de uns 35, tá saindo do armário a partir de agora, é normal que você não tenha tido referências sobre o universo lésbico, porque agora a gente tem mais conteúdo sobre isso. Eu lembro da minha aula de educação sexual que eu tive no ensino médio. Eu não tinha essas coisas. Claro, eu morava no interior de Minas, mas o ginecologista daquela época nunca falou a possibilidade de ter um relacionamento entre mulheres. Era só as práticas voltadas para a questão hétero. Então a gente cresce sem referência. Esse crescimento sem referência faz com o universo sapatão seja um bicho-papão, uma coisa de sete cabeças, e você gera medo, gera insegurança. Entende? Que não é a sua falta de desejo, não é que você tem algum problema, é sua falta de referência. Daí, eu selecionei aqui algumas coisas, coloquei num textinho, num papel, porque como o déficit de atenção grita às vezes, algumas coisas que você pode ter medo. Você não precisa me colocar nos comentários, nada disso. É só pra você pensar se você pode ter medo na hora H com uma garota por causa de algumas coisas que acabam gerando essa insegurança. Primeiro, medo de errar. Segundo, medo de propor. Medo de não gostar. Medo de não saber que o que está na sua cabeça é realmente uma coisa natural. Medo de não saber o que fazer. Medo dela não gostar ou de você não gostar. Medo de não saber como falar para a menina que você quer. Medo de levar não. E aí você tem que entender que levar não, você não pode levar pro seu ego. Porque a menina pode realmente falar não. Você pode propor uma coisa e ela falar que ela não quer. E aí você quer muito e a menina não quer. E aí você gera um medo. Mas você também tem que saber que da mesma forma que você quer alguma coisa muito, ela também pode não querer. Sabe? É 50% de erro e de acerto. No sentido de ela querer também e no sentido dela não querer. E outra, se ela falar não também, não quer dizer que você nunca pode não propor de outros jeitos. Você não pode convencê-lo com outros argumentos de que aquilo que vocês querem fazer é legal. Ou você dá um tempinho pra ela respirar, pra ela pensar sobre a possibilidade. Em vez de ela falar não, desculpa, ela vai falar não. E aí você não pode contrapor e falar assim, tá, mas será que você pode pensar sobre isso? Porque eu queria muito fazer. Então, você também tem que aprender a dialogar com uma menina. Não é levar não e ficar quieta já que você quer muitas coisas. Você não vai impor nada. Você vai dialogar, você vai conversar, você vai ter argumentos pra convencê-la do que você quer fazer. Porque, cara, hoje ela pode não querer de jeito nenhum. Mas se você mostrar o quanto pode ser legal, quanto que você gosta, o porquê que você quer fazer isso, o que que você viu, por que você tem essa fantasia, quem sabe ela não muda as possibilidades. Outra coisa, talvez ela não queira fazer porque ela tem algum preconceito. E aí você também tem que entender qual é o preconceito dela. Outro medo que pode acontecer é o medo de parecer inexperiente. Medo de invadir o limite da outra. E por fim, medo de fazer errado. Ou não saber. Acho que eu já falei de não saber, né? Mas de fazer errado. E aí a gente também tem que entender o que é fazer errado. Porque não tem uma cartilha perfeita. E outra coisa, o que é errado pra você não pode não ser errado pra outra pessoa. Você tem que entender que as práticas muitas vezes começam a acontecer não na prática em si, mas na nossa cabeça, sabe?
na nossa forma de dialogar, na nossa forma de ter segurança, na nossa forma de propor as coisas, na nossa forma de praticar, na nossa forma de acertar e de errar. E daí, o que você faz nesse rolê? Você não tem referências. Então você vai para filmes adultos e vai tentar copiar. Ou você vai achar na internet alguém que tá falando pra você assim, faz assado. E aí, velho, isso gera uma frustração gigantesca, porque você não conseguiu comunicar, conversar com a garota sobre o que você quer, o que você tá sentindo. Simplesmente foi fazendo, porque você achou que aquele material que era correto. E muitas vezes você pega até materiais de héteros, que eu já fiz isso. Fui nos canais aí de sexualidade de sexólogas que falavam com casais héteros e tentei implantar no universo das meninas. Claro que coisas são coisas, por exemplo, beijo é beijo em qualquer contexto, mas tem coisas que é só a sutileza de um relacionamento lésbico vai te dar, sabe? Não adianta você tentar implantar uma coisa que você consegue ter ali na experiência, no seu dia a dia. Grave bem essa palavrinha, essa frase que eu vou te dizer aqui e nesse canal sempre. Nenhuma prática funciona sem conversa. Se você tá num relacionamento com uma outra menina, você tem que conversar com ela. Se você estiver sozinha no seu quarto fazendo as coisas, aí beleza. Mas você tá querendo se relacionar e você tem que dialogar. E aí eu até falo pras tímidas também aqui nesse rolê. Ah, é que eu tenho timidez. Então, velho, você fica dentro da sua casa sem fazer nada. Porque se você não aprender a... Não tô falando pra você ser tímida, deixar de ser tímida, não é sobre isso. É sobre você aprender a se posicionar quando deve se posicionar. Não é sair dialogando. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito hipercomunicativa, pelos vídeos que você vê aqui. Talvez se uma pessoa criasse conteúdo e ela fosse mais tímida, ela não ia conversar como eu converso. Mas tanto eu como essa pessoa tímida, nós precisamos dialogar em um mundo que impera o diálogo. Então você precisa sair dessa posição de se esconder atrás da sua timidez para saber conversar por aquilo que você quer. Entende? Não é deixar de ter a sua personalidade, não é de você deixar de ter o seu jeitinho, não é nada disso. É só você saber quando e como conversar e o que você quer conversar. Porque, de novo, a sua timidez ou insegurança muitas vezes está vindo daqueles erros que eu te trouxe ali atrás. E vai de você aprender a gerenciar tudo isso para conseguir propor o que você deseja. Gente, aprenda sobre persuasão. Persuadir no sentido de que eu estou conversando com a menina e vou levá-la para um desejo do que eu quero, para que a gente juntas siga em um consenso, sabe? Relacionamento entre mulheres é isso, é vocês alinharem um conjunto para chegar em uma prática. E aí você precisa fazer algumas coisas para você deixar essa insegurança bater, assim. Primeiro, nomeie os seus medos, como eu já disse. Saiba o que é limite para você e limite para uma outra. Por exemplo, eu quero fazer XPTO, mas a menina não quer. Então, beleza. Então você sabe que ali é o limite dela. E aí você vai conversar com ela e não vai transpor esse limite. Mas vocês vão dialogar para chegar em um consenso. Saiba nomear as coisas que te impera. Se você tá num relacionamento com uma outra, compartilhe com uma outra menina os seus medos, as suas inseguranças. Depois, como eu já disse antes, você pode muitas vezes propor as coisas, continuar conversando com a garota. O que você não pode fazer em momento nenhum é impor. Impor a sua vontade, impor o seu desejo e achar que só você que tem ali o centro do seu prazer. Gente, não vai rolar desse jeito. E se você continuar pressionando a garota pra fazer as coisas só porque você quer, aí que também que não vai rolar, sabe? Aí ela vai ficar com raiva e que não vai querer fazer de jeito nenhum. Ao contrário, ela vai ter nojo e aí ela vai assim, eu saí com uma garota esses dias não, né? Uns meses atrás. E que há um rolê lá, uma hora, eu perguntei pra ela assim, o que você não gosta? Aí ela falou, não gosto de XPTO, beleza. Aí sem eu falar nada, ela falou assim, eu não gosto porque a minha ex impunha isso e eu não queria fazer. Entende? Tipo assim, não era coisa que eu gostava também de fazer. Mas imagina se eu gostasse do que ela queria, que eu queria, né? Eu gostasse do que a ex impôs. Imagina, velho, eu ia tomar um balde de água fria. Por quê? Porque a menina já tá
com trauma de fazer uma coisa porque uma outra menina sem noção impôs as coisas e ela não quer fazer mais. Assim, pode ser que ela mude no futuro, pode ser, mas por hora, agora ela não quer fazer. E aí que a gente tem que começar a perguntar para as pessoas, entende? Igual eu fui lá pra menina e perguntei: o que que você não gosta? E olha que é uma coisa mais casual, sabe? Mas antes eu já tava num rolê com ela de conversar bastante pela internet, e aí eu consegui ter uma segurança, uma certa abertura, e aí eu consegui perguntar pra ela, sabe? Então assim, acho uma brecha. Pergunte as coisas sem medo, velho. Não tente adivinhar. Porque quando você tenta adivinhar, você entra num processo de. E se não for o que a pessoa tá querendo ou pensando, você entra num processo de constrangimento. E aí, cara, o balde vai a ladeira abaixo, entendeu? Então é pior ainda. É mais fácil você quebrar de novo a sua timidez, quebrar os seus tabus, quebrar os seus medos e propor, perguntar, do que você sair adivinhando aí, porque não vai dar certo, você vai se estrepar. E outra, a prática ela é construída aos poucos. Você pode ficar num quarto com a menina 20 horas. Não é isso que vai te qualificar como fodona, como a maioral. Vai ser aos poucos, vai ser a segurança, vai ser a comunicação, vai ser o contexto. Se você quer que eu te ajude a ter mais referências, uma linguagem de lésbica para lésbica, coisas que a gente nunca teve acesso na nossa vida, nossa sexualidade, nossa vida adulta aí, enquanto mulheres lésbicas, tem na descrição desse vídeo ou nos comentários um link para um material meu que é feito de forma super educativa, sem linguagem pornográfica, quebrando também todos os tabus, separado material por material, de acordo com cada prática. Você pode ler quantas vezes quiser, não precisa seguir uma sequência. Então clica ali no link nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.